Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Papo Verde aqui do Terra Manu. Eu sou a Paty Simplício e eu ajudo pessoas a transformar sua paixão por plantas em um hobby lucrativo através dos terrários. Vamos lá, então? Vamos começar já, para a gente não perder tempo. Ó, tem uma aqui. Posso colocar peperômias em arranjos de cactos e suculentas? Bom, vamos lá, essa é uma ótima pergunta, né? Quando a gente vai preparar ali um arranjo, a gente quer misturar o máximo possível, às vezes, né? Quer misturar cor, quer misturar textura. Só que a gente tem uma coisa muito importante quando a gente está preparando um arranjo, né? Seja um mini jardim de cactos e suculentas, ou um mini jardim de folhagens, ou então um terrário. A gente tem que avaliar as necessidades daquelas plantas, né? Que necessidades, Paty? Necessidades de água e de sol, tá? Então, necessidades hídricas e de luminosidade. E quando a gente fala em suculentas e cactos, a gente já tem, né, uma noção de que são plantas que gostam de um solo mais seco, né? As suculentas, elas gostam de água? Sim, elas gostam, mas só que elas não gostam de uma água parada. Por quê? Porque elas já acumulam muita água em seus tecidos, né? Em suas folhas, no seu caule. Ela já tem essa característica, até por isso o nome dela é suculenta, suculenta de água, né? Quando você quebra uma folhinha assim, você vê a água lá dentro, né? Então, ela já tem essa característica de armazenar água dentro dos seus tecidos. Para quê? Porque da onde elas vêm, né? A origem, né? O local originário dessas plantas é um local onde chove de vez em quando. Quando chove, chove de uma vez, passam-se meses sem chover e depois chove de novo. Então, o que ela faz? Opa, choveu? Deixa eu acumular água aqui para eu poder sobreviver, né? Ela vai fazendo o seu racionamento depois. Para só dali muito tempo chover de novo. Por isso que quando a gente fala de cactos suculentas, a gente fala assim, ó, você só vai regar quando o solo estiver muito seco, né? Você põe o palito lá e o palito sai limpinho. Aí quer dizer que o substrato, né, a terra dali já está seca e está na hora de regar. Quando a gente fala de peperômias, né? Quando a gente fala de peperômias, é um pouquinho diferente. As peperômias, elas são plantas de meia sombra. Elas gostam de um solo úmido. Ele não vai, né, poder ficar encharcado, mas ela gosta, sim, de um solo que ele seja mantido úmido, né? E não esse intervalo que a gente dá nas regas de cactos e suculentas. Né? Então, é muito mais fácil, inclusive, a gente matar uma suculenta e um cacto de excesso de água, né? Do que falta d'água. Né? Falta d'água, você consegue perceber, a bichinha vai se enrugando. E para ela chegar ao ponto de enrugar, é porque ela já ficou bastante tempo sem água. E no caso das peperômias, elas são sensíveis à água, a gente não pode exagerar também na rega dela, né, na umidade do solo dela, mas sim ela gosta de um solo mais úmido. Então, né, respondendo agora finalmente a essa pergunta, quando a gente fala em colocar peperômias e cactos e suculentas no mesmo arranjo, a gente vai ter que pensar nisso. Poxa, são plantas que uma gosta, a maioria das suculentas gostam de sol. Cactos, a gente sabe que gosta de sol, só que experimenta colocar uma peperômia no sol. Ela vai sofrer, ela vai queimar, né? E o solo vai secar muito rápido para ela. Aí a gente vai estar agradando cactos e suculentas e a gente vai desagradar as peperômias. Ah, não, mas então eu vou deixar dentro de casa, Paty, para ela não, para o arranjo não tomar sol, né? Só que aí quem vai sofrer? Suculentas e cactos, que gostam do sol, tá? E na hora da rega, a mesma coisa. Ai, Paty, mas eu já fiz um arranjo com suculentas e peperômias, ou suculentas e fitônias, e deu certo. É possível? Sim, é possível. Desde que, por exemplo, você, na hora de fazer ali o plantio, né, o arranjo, na hora de você dispor as plantas, tem alguns truquezinhos que a gente pode utilizar. Como, por exemplo, deixar a peperômia ou a fitônia dentro do próprio vasinho. E aí, na hora que a gente regar, a água vai ficar limitada nesse vaso, né? E aí os cactos e suculentas que estão dentro do restante do vaso, eles não vão sofrer. E aí você, lógico, né? Com muito cuidado, bom, cacto suculenta hoje está precisando de água, a peperômia também, beleza. Aí chega daqui 2, 3 dias, peperômia está precisando de água, mas só que o cacto e a suculenta não.
Deu para entender? Então, quando a gente fala em misturar plantas, tem que ter muito cuidado, porque você precisa de conhecimento um pouquinho mais técnico. Não assim, técnico de, nossa, eu tenho que estudar, Paty, eu tenho que fazer uma faculdade de biologia, de agronomia para entender. Não, porque tem pessoas que já estão acostumadas a cuidar de plantas, né? E já entendem isso, sabem conhecer as necessidades daquelas plantas. Agora, eu gosto de deixar isso bem claro, porque eu sei que muita gente que está aqui no nosso Insta, no nosso YouTube, são pessoas que estão ou querem trabalhar com plantas. Então, quando a gente vai fazer a venda de um arranjo, a gente tem que saber de tudo isso. O cliente, ele muito provavelmente não vai saber. Então, se você vende uma coisa para ele e fala para ele, ó, mas tem que tomar cuidado porque a peperômia gosta de mais água e a suculenta não, você vai deixar a pessoa até mais confusa. Ou, às vezes, pode acontecer, não, a pessoa quer aprender e tudo mais, então é diferente. Então tem que ter esse cuidado, né? A pessoa quer muito um arranjo assim, opa, então deixa eu tomar cuidado e instruir a pessoa assim, sabe? Com todos os pingos nos is mesmo, para que não aconteça dela acabar matando esse arranjo, né? E aí, das duas umas, quando um cliente mata um arranjo, olha só, anota essa aqui, né? Das duas umas, quando um cliente mata um arranjo. Ou ele vai achar que você não soube fazer, né? E ele não vai mais querer comprar com você, falar, nossa, aquela pessoa não sabe fazer, eu comprei o arranjo e já morreu. Ou a segunda opção, ela vai achar que ela não sabe cuidar. E vai falar assim, essas plantas não são para mim. E ela não vai mais comprar outro arranjo seu. Então, tá vendo como a gente sai perdendo nas duas situações? Então, tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer coisas diferentes. Tá? Que exija um pouco mais de conhecimento técnico do cliente na hora de cuidar desse arranjo. Beleza? Pati, quando o musgo fica com a aparência que cresceu, preciso trocar? Fica feinho, né? Então vamos lá, ó. Pati, quando o musgo fica com a aparência que cresceu, preciso trocar? Fica feinho, né? O que que ela quis dizer com isso? Acho que foi a Rica Plantas que perguntou. O que que ela quis dizer com isso? O musgo, conforme ele começa a crescer, né, e ele não tá ali no seu habitat natural, porque a gente tirou de lá, a gente já tá mudando, né? Ele já não tá mais no habitat natural dele, por mais que a gente tente, é quase impossível a gente conseguir reproduzir 100% do que ele tem lá, porque ele não tá lá, na verdade. Então, ele cresce um pouquinho diferente, você vê que o fofão ele vai ficando mais afinadinho em cima, né? E assim, ele fica mais fino, quanto mais fino ele fica, você percebe que ele tá com menos luz, tá? Quando ele tem bastante luz, tá com as condições ali ideais, ele não fica assim tão fininho, não. Ele cresce um pouquinho mais fino, mas não é tão fininho. Eu acho bonitinho, mas tem gente que não gosta. Então, assim, aí fica muito a critério, né? A pessoa, de repente, te pede uma manutenção, e aí você vê com a pessoa se ela quer que troque aquele musgo ou não, né? Porque ele vai crescendo, vai tomando forma. Eu acho que eu não tenho nenhum aqui bem crescidinho para mostrar. Tem algum aí? Ah, tem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui no YouTube. Ele, inclusive, está precisando de manutenção já esse terrário. Ó. As fitônias estão bem estioladinhas. Mas aqui, ó. Tá vendo como ele vai ficando fininho? Esse aqui, inclusive, ele tá buscando, ele tá de lado para a porta, ele tá buscando a luz, né? Onde tem mais luz. Então, ele vai se direcionando para lá para poder captar a luz da melhor forma possível, aquela luz disponível, tá? Então ele vai crescendo um pouquinho mais fininho, ó. Aí fica a seu critério, tá? Se você quer cortar ou não, né? Tem gente que às vezes corta ali por cima. Eu não costumo cortar por cima, mas também é possível. Ou então você tirar a parte de baixo, né? A partezinha que fica mais marronzinha, tá bom? Deu para ver? Ah, a Carol tá aí, ó. A Carol que fez a pergunta tá aí. Tá bom? Ó, uma xará minha aqui, Pati Terrários. Por que a unha de gato é tão chatinha de lidar? Bom, vamos lá. A unha de gato, ela é mais delicada, eu pelo menos acho, tá? Eu vou dar a minha visão, o que eu passo com ela aqui. Aí, se tiver alguém aí que passa o contrário, comenta também, porque também é possível. Comigo aqui, eu acho ela mais sensível de lidar fora do terrário, né? Por quê? A gente que tem vida corrida, às vezes esquece de regar a planta, e a unha de gato, ela precisa ela precisa ter umidade, tanto no substrato quanto no ar também, tá? Então, em épocas mais secas né, do ano,
a gente precisa, inclusive, fornecer para ela, né? Oferecer essa umidade no ar. E como que eu posso oferecer essa umidade no ar, então, Paty? Muitas pessoas, às vezes, ligam um umidificador de ar no ambiente onde estão essas plantas que necessitam de mais umidade. Ou então, por exemplo, faz uma estufinha caseira. Como que é essa estufinha caseira? Você pode pegar lá o potinho de planta, né? Aí você pega um saquinho, sabe, saquinho de alimento mesmo, né? Com um saquinho plástico, tá? E envolve a planta, né? Ela vai estar aqui assim, você lá em cima você dá um nozinho. E ali umedece, rega ela primeiro, né? E aí o que, que vai acontecer? Como se ela estivesse dentro de um terrário, uma estufinha mesmo, literalmente uma estufa. Então, o vapor d'água, né, liberado ali pelos processos da planta, vai encontrar ó, o plástico, né? Vai encontrar o plastiquinho ali e vai manter essa umidade lá dentro. Então, essa é uma das opções. A outra opção também, bem legal, que algumas alunos têm feito até com várias plantas, com fitônia também, é você colocar. Ter aí na sua casa ou um aquário desativado, ou um vidro que é um pouco maior, e de repente você, até o próprio vasinho, do jeito que ele tiver, coloca dentro desse vidro que é um pouco maior, porque vai fazer uma estufinha para ela, tá? Então, porque assim, ela acaba secando as folhinhas, né? Muito fácil se você não fornece essa umidade para ela. Então, a dificuldade que eu tenho, às vezes, aqui com ela é nesse sentido, ela fora do terrário para manter essa umidade. Agora, dentro do terrário, qual que é a dificuldade que algumas pessoas podem encontrar? De repente, ela melar. O que que acontece? Ela gosta da umidade lá de dentro do terrário, mas como a maioria das plantas, ela não gosta de ficar com as folhinhas encostadas no vidro. Encostada no vidro, quando você tem aquele vidro com bastante umidade, que fica as gotinhas de água no vidro, ele fica com um suorzinho, sabe? Então, se ela fica encostada no vidro, em contato com essa umidade, ela tende a melar sim, tá? Então, esse outro cuidado com ela dentro do terrário, né? Deixa a parede do vidro ali sempre mais sequinha, assim, nada de exagerar dessa umidade, ou então não deixa ela encostando sobre uma outra planta ou uma pedra que possa ter ficado água ali quando você fez a rega, ficou uma gotinha de água sobre uma pedra e ela fica ali encostadinha. Isso não é legal, tá? Então, essas seriam as minhas dicas aí para unha de gato, para quem estiver tendo dificuldade. Como tirar muda de peperômia? A peperômia é bem legal, né? Porque você consegue tirar a mudinha com a folhinha, tá? Então você pode pegar uma folhinha dali, destacar uma folhinha que nem como a suculenta, só que ela fica um pouquinho do pecíolo dela ainda. E aí você coloca no substrato, é mais lento, assim, não é, né? Uma coisa que ela vai crescer rapidamente, mas é assim que a gente pode fazer as mudinhas dela, tá bom? E ali, às vezes, de uma folhinha, ela vai dar vários brotinhos. Depois você pode separar esses brotinhos também. Tá bom? Terrários da Lei perguntou, Paty, você trabalha com mais com terrários do que mini jardins? Por quê? Olha, quando eu comecei mais com suculentas, né? Só que quando eu conheci os terrários, como um item decorativo, eu acabei me apaixonando muito. E foi onde eu fui me especializando. Por quê? Aqui na minha cidade, já existiam pessoas que trabalhavam com as suculentas, com os mini jardins. Então, quando eu comecei a participar de feiras com os terrários, foi assim a sensação, né? Falou, nossa, ninguém conhecia aquilo dali. Então, isso acabou me fascinando bastante, poder. As pessoas começaram a me procurar por conta dos terrários, né? Muito mais do que o mini jardim. Mas eu faço mini jardim ainda até hoje, mas assim, os terrários foram onde eu acabei me especializando mais, fazendo testes e criando uma infinidade de terrários mesmo. E é até a dica que eu dou para quem pensa em começar, né? Às vezes a pessoa já mexe com suculentas, ou então já mexe com flores desidratadas, né? Que hoje em dia também está bem em alta, bem tendência a isso. Mas os terrários, gente, é difícil, assim, a não ser, né? Agora, assim, que nem, por exemplo, eu tenho de Divinópolis, né? Eu lembrei aqui uma cidade, Divinópolis em Mogi, em Minas Gerais. Eu acho que eu tenho 2 ou 3 alunos da mesma cidade, mas em muitos lugares você não tem pessoas que façam terrários, então você acaba tendo um diferencial, entendeu? Então eu acabei indo para esse rumo dos terrários porque ele foi me diferenciando, né? E eu acabei me diferenciando aqui na cidade, na região, com os terrários, tá bom? Deixa eu pegar mais alguma aqui dentro da caixinha.
Ó, Poliana, meus musgos estão ficando marrons. Já molhei, já deixei aberto, não sei o que faço. Bom, Poli, não sei se é dentro ou fora, tá, do terrário, se é antes de você colocar dentro do terrário ou se é lá dentro do terrário. Caso você esteja aí, você me diz também, tá bom? Mas em geral, ele acaba ficando marrom quando ele tá com excesso de umidade. Quando o musgo ele tá com falta de umidade, ele fica mais amareladinho, tá? Ele fica mais clarinho, um tom mais amarelado. E quando ele fica marrom escuro, é sinal ali de muita umidade. Tá? Então, o que é legal? Se eles estão ainda na geladeira, por exemplo, você guarda na geladeira ou guarda mesmo fora da geladeira, só que tá lá numa caixa plástica, o que é legal? Pega ele ali, dá uma espremidinha para ver se ele não tá com excesso de umidade, né? Sempre que eu higienizo o musgo, o que eu faço? Eu removo toda a umidade dele. Removo toda, não, né? Mas assim, qualquer excesso de umidade, aperto bem para remover qualquer excesso de umidade, para deixar ali equilibrado. E aí eu vou acompanhando. Então, pega ele, dá uma apertadinha, vê se não vai ficar escorrendo água pela sua mão, tá bom? E até o peso também, né? Você sente o musgo mais pesado quando ele tá com excesso de umidade. Agora, se ele tá dentro do terrário, aí você precisa avaliar, ver se não é um excesso de umidade também dentro do terrário. Tá bom? Ou se esse marrom que você tá dizendo, na verdade, não meio acinzentado, tá? Porque aí pode ser um fungo, né, que dá nele, que ele fica meio, uma aparência mais assim, não chega a ser marrom, é uma aparência mais acinzentada, sabe? Então, aí precisaria até, de repente, ver uma foto dele para poder te ajudar melhor. Mas aí são as hipóteses que a gente pode levantar aqui agora, tá bom? Florarte. Ela perguntou assim, ó, Pati, qual a diferença entre resina e parafina gel no terrário? Vamos lá. Adoro falar sobre resina e parafina, adoro. Vamos lá. Aí, na verdade, a gente vai falar sobre parafina em gel, né? E a resina. Essa outra parafina que eu acho que você está dizendo, não sei se é aquela normal que o pessoal faz vela, que é o que mesmo? Não lembro, é parafina o que aquilo lá? Aquela outra, não sei o nome, parafina, que acho que é isso, né? Essa a gente não utiliza, tá bom? Então, a que a gente utiliza para dar esse efeito da água no terrário seria a parafina em gel. O que acontece? Eu ensino essas duas técnicas, tá? Inclusive, lá dentro da escola de terrários, eu ensino as duas técnicas, porque eu acho que o aluno tem que conhecer as duas e decidir ali por qual ele usa. Mas eu recomendo fortemente a resina. Por quê? Primeiro vamos falar então sobre as vantagens e desvantagens de cada uma. Vantagens da parafina. Método super fácil de fazer, muito fácil, rápido, barato, tá? Porque a parafina em gel, ela é bem mais barata do que a resina, bem fácil de fazer, tranquilo, rápido, você consegue terminar o seu terrário no mesmo dia, tá? Porque você prepara todo o terrário, deixando ali o espacinho reservadinho para o lago, e aí no final você faz a inserção desse lago, tá bom? É a inserção dessa parafina. Claro que tem toda uma técnica, tá? Algumas coisinhas que a gente precisa se atentar também na hora de fazer, tá bom? Aí a gente ensina depois direitinho. E qual que é a desvantagem, então, da parafina? A parafina, com o tempo, ela vai ficando mais opaca, meio leitosa, fica com uma aparência bem feia, tá? Eu, particularmente, acho que dá até um pouquinho de nojo, assim, porque ela fica bem feia mesmo. Por quê? Ela tem a composição dela é a base de óleo, tá? Então, aquela umidade presente no terrário vai deixando ela leitosa, ela fica feia. Qualquer sujeirinha que cai em cima gruda ali, sabe? Fica aquela coisa pegajosa. Qualquer coisinha que cai ali em cima fica bem feio. Então, assim, é uma técnica que a gente chama de temporária, que vai durar o quê? 3 meses, 4 meses. Poxa, passou disso, vai ficar feio ali. Ah, Paty, mas eu posso trocar? Pode. Sim, você pode remover, porque ela forma como se fosse uma gelatina, sabe? Você remove o bloco lá de dentro. Inclusive, até tem uma live aqui no IGTV, onde eu fiz uma manutenção de um lago, de um terrário, que ele tinha um lago em gel, né? E aí eu tirei, removi esse lago e dei uma cara nova para aquele terrário, vida que segue. Mas você pode, se quiser, remover esse lago, remover essa parafina que tá lá seca, né, durinha e tá lá feia, que passou alguns meses, e colocar uma parafina nova. Pode, né? Agora, te incentiva a fazer isso? Não, porque já é uma coisa que você sabe que vai ficar feia de novo, sabe? Beleza.
Então, essa é a desvantagem que eu vejo, assim, na parafina. E por isso que eu não trabalho, eu trabalhei bem no comecinho com ela, tá bom? Resina. Quais as vantagens da resina? Resina é uma técnica que ela é, assim, eu não vou dizer eterna, tá bom? Eu não vou dizer eterna, porque pode acontecer da parafina, da resina descolar do vidro, por exemplo, tá bom? Então, por isso eu não vou te dizer que é eterna para sempre. Ela gruda, sim, no vidro, só que em alguns casos a gente consegue remover essa resina. E aí, ela não muda de aspecto, tá? Só que a resina, ela amarela com o tempo, tá? Tem algumas já saindo no mercado, né? Com um tratamento que retarda esse amarelamento, beleza. Só que a gente não coloca, para ela amarelar, ela tem que estar em contato com o sol, né? Ela tem que estar exposta ao sol. Isso que causa o amarelamento na resina. Só que a gente não expõe um terrário ao sol, né? Ele fica lá dentro de um ambiente e a gente já sempre recomenda para o cliente, olha, não exponha ao sol. Então, assim, eu tenho terrários com resina aqui que, sabe, já tem mais de ano e tá a mesma cor. Então, ele não acaba não acontecendo isso que acontece com a parafina, que ela muda o aspecto e tudo mais. Aí, desvantagens, né? Também tem desvantagens, não é assim só mil maravilhas. Para trabalhar com a resina, ela é mais cara, tá? É um material que ele é diferenciado, ele é mais caro, ele exige conhecimento, ele exige técnica, né? Não é fácil de trabalhar com a resina. Quando você pega o jeito, vai embora. Mas algumas pessoas pegam esse jeito mais rápido, outras pessoas demoram um pouquinho mais. Por quê? Ela depende muito dos fatores ambientais também, tá bom? Então, isso interfere na hora que a gente está fazendo também o lago e na hora que você está aprendendo o lago, tá? E aí, lá dentro da escola de terrários, a gente tem um módulo todinho dedicado, né, às técnicas do lago, onde eu ensino, sim, a fazer a parafina, para que o aluno possa conhecer e ver como que fica. E também depois, ensino, assim, tem mais de uma aula, né? Inclusive, são várias aulas, conforme a gente vai aprimorando, a gente vai colocando mais aulas. Eu costumo dizer que a escola de terrários é um curso vivo, porque ele não para de ser atualizado. Então, lá ensinando algumas formas de se fazer essa resina, aí desde quem está começando agora, ou quem já tem um pouquinho mais de conhecimento, enfim. Tá bom? Então vamos para a próxima. Deixa eu pegar uma aqui do YouTube, né? Que aquela hora eu peguei aqui do Insta. Camila perguntou: Pati, quando vamos colocar alguma mudinha no vaso ou terrário e as raízes estiverem muito grandes, a gente pode arrancar um pedaço? Não machuque e morrem? Olha, Camila, pode sim, você pode. Só não arrancaria, né? Muito cuidado, porque depende da planta. Se é uma fitônia, por exemplo, você até consegue, às vezes, com a mão, tirar um excesso de raiz. Mas eu não costumo tirar, tá bom? Fitônia, o que eu faço? Eu dou uma juntadinha ali naquela raiz, né? E aí eu planto assim mesmo, porque depois ela já vai se tomando conta ali do lugar. Às vezes a gente pega uma mudinha de era, por exemplo, ela já tem ali um caule um pouquinho mais grossinho, né? Então, a raiz dela, às vezes, está mais grossa também. Tem a parte mais fininha, mas ali a principal, às vezes, está um pouquinho mais grossa, dependendo da idade dessa planta. E, às vezes, até a fitônia também, dependendo de se ela já é bem mais madura, ela tá com um caulezinho ali mais grosso. Então, assim, em alguns casos, que ela tá muito grande, principalmente da era, que é uma coisa mais durinha, né, mais em pezinha, eu corto, mas eu corto com a tesoura mesmo. Cuidado, assim, para, de repente, você tentar cortar com a mão, né? Algumas coisas a gente consegue, que nem o musgo mesmo, eu corto com a mão, né? Eu não uso tesoura, eu corto com a mão. Agora, algum outro tipo de planta, como a era, por exemplo, às vezes você pode puxar e aí sim machucar. Então, eu prefiro vir nessas um pouquinho mais grossas com uma tesoura, né? Afiada, limpinha, esterilizada, e fazer o corte dela para não machucar, tá bom? Ó, mais uma pergunta aqui. Quando você faz os terrários, vende todos ou sempre fica um? Porque faço e às vezes não consigo vender. Muito boa essa pergunta. Olha, sim, é possível ele ficar sim, tá? Já aconteceu várias vezes. Hoje, como a nossa venda é feita pelo Garden, no que eu me baseio? Eu me baseio no período, né? Período de um mês. Então, uma vez por mês a gente faz a reposição lá no Garden, né? A gente faz o nosso fechamento daquele período e leva peças novas. Só que a grande maioria das vezes, exceto assim,
Natal, Dia das Mães, que é aquela loucura que praticamente, assim, a maioria das vezes zera, né? Zera da gente precisar levar tudo novo, 100% novo. Mas a maioria das vezes, quer dizer, né, todas as vezes, o que acontece? Fica de um mês para o outro, tá? Eu não vejo isso como um problema. Teve uma vez que teve um modelo que ele ficou, ai, acho que foi uns 2, estava indo para o terceiro mês lá. Aí, não, acho que estava uns 3 meses, indo para o quarto mês. Aí eu falei, bom, se ninguém levou até agora, eu acho que ele está precisando de, sabe, dar uma repaginada. Aí eu trouxe para casa, tipo, sabe, você modificar, às vezes colocar uma miniatura, uma pedra diferente, então, depois voltou e saiu. Então, é normal, né? É normal um ficar de um período para o outro, né? Avalia aí também quanto que é esse tempo, né? Você diz, é normal não vender? Então, quanto tempo ele já está ali? Eu me baseio pelo período, por um mês, que é o que a gente deixa lá no Garden. Então, qual que é a base que você está tirando aí, tá bom? Ou não, não, já fiz, já tem 6 meses, ele não saiu. Aí, de repente, dá uma repaginada, sabe? Já viu assim, por exemplo, às vezes loja, né? De repente tem uma peça de roupa que a bichinha encalhou lá porque não sai por nada nesse mundo. Aí o que eles fazem? Faz um combo com outra coisa, sabe? Então, assim, no caso do terrário, às vezes, de repente, daria uma repaginada. E aí é legal você sempre observar, tá bom? É sempre bom você fazer um controle, né, de entrada, saída das coisas, do seu fluxo de caixa, e você também ir avaliando, tá? Quais os modelos mais saem? Modelo que nossa, eu anunciei, eu coloquei a foto e puf, saiu. Opa, aí você já fica meio assim. Agora tem um modelo que vira e mexe, eu ponho foto e o bichinho não sai, o bichinho não sai. Então, aí você faz uma análise para ver se realmente aquele modelo não vai ter saída aí com o público que você tem, né? E até avaliar o custo dele. Às vezes, de repente, ele até tem um custo um pouco maior e aí não está saindo também, já para de trabalhar com esse modelo. A gente faz muito isso aqui, né? Tem modelo que tem saída assim, a gente levou lá pro Garden, puf, já sai, são os primeiros a sair. E teve modelo que eu percebi, falei, nossa, aqui no Garden número 1, né, na unidade 1, não sai. Puxa vida, né? Bom, ficou 2, 3 meses lá, não saiu. Aí a gente mandar para o outro, por exemplo, ou mandar aquele mesmo modelo, né, para o outro Garden e lá sair. Então, aí você vai conhecendo a sua clientela. É da noite para o dia que eu conheço? Não, é um processo, né? A gente tem que sempre ir avaliando. E é legal vocês fazerem esse controle também, de ter tudo anotadinho, sabe? Ter um acompanhamento, para quê? Você, né? É o que eu sempre falo aqui. Veja o seu projeto, enxergue o seu projeto como um negócio, como uma empresa, tá? Eu sei que às vezes a gente fica meio que um mecanismo de defesa, a gente quer ficar no amadorismo. Às vezes a gente fala assim, não vou enxergar como empresa, não, porque eu vou ficando aqui, porque eu vou levando aqui de um jeitinho, levando de outro, sabe aquela coisa que você vai empurrando com a barriga? Às vezes acontece isso, mas é um mecanismo de defesa próprio do ser humano. Porque uma coisa é quando a gente trabalha CLT, né? A gente tem que ir lá, a gente tem o nosso horário, a gente tem o período que a gente trabalha e depois vem férias, então a gente tem o nosso pagamento lá dia 5 e dia 20, tem 13º, a gente é previsível. Quando a gente empreende, né? Eu aprendi isso na raça ali como é que se diz, né? No campo de batalha mesmo, que foi a primeira vez que eu empreendi, né? Quando a gente empreende, a gente não tem muita previsibilidade, principalmente no início, que a gente não tem um ano ainda para a gente comparar com o ano anterior, por exemplo, né? Quem começou no ano passado, lá no começo da pandemia, por exemplo, agora já tem, né? Opa, já teve aí, é o segundo Dia das Mães, por exemplo, tá? Segunda Páscoa. Então, você tem um período para você poder olhar para trás e fazer uma análise, né? Dos dados. Só que aí, às vezes, isso pode assustar, né? Então, a gente, às vezes, quer se manter ali no amadorismo e não enxergar o nosso projeto como um negócio. E aí, a gente acaba falando, não preciso fazer controle, não preciso fazer precificação, não preciso fazer custo, não preciso fazer planilha de nada, não, porque, né, é só um ganho extra. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, às vezes, com essa mentalidade. Porque se é algo que a gente gosta, por que não, né?
fazer direitinho, porque se crescesse, né, é muito mais fácil você já crescer com tudo organizado, tá bom? Acabei mudando aqui um pouquinho, né? Mas eu achei interessante falar disso, porque eu sei que muitas vezes a gente fica na defensiva, a gente fica se mantendo no amadorismo, a gente não profissionaliza o nosso projeto, o nosso sonho, com medo do que vem pela frente, né? Porque a gente tem medo do desconhecido. A gente não tem medo só do que pode ser ruim, a gente tem medo do que é desconhecido, do que tira a gente da zona de conforto, né? Por mais que a gente fala aqui assim, ai, posta vídeo, né? Mostra sua cara para o seu cliente, aí todo mundo tem vergonha e não sei o quê, porque a gente quer ficar na nossa zona de conforto, né? Então, a partir do momento que a gente sai da nossa zona de conforto, opa, você fica meio desesperado, né? Então, eu não sei, eu sou uma pessoa que eu sempre procurei, né? Lógico, eu gosto de ficar na zona de conforto, mas aí eu procuro sair dela ali também, porque senão a gente fica muito estagnado, né? O que eu sempre falo, movimente-se, nunca fique parado no mesmo lugar, né? Porque um passinho que a gente dá para frente, a gente já não tá mais no mesmo lugar. Então, assim, não precisa ser uma mudança radical, tá? Ai, nossa, porque eu tenho que começar a fazer terrário, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, não precisa ser isso, mas um passinho por dia, sabe? Ai, nossa, já tem que fazer uma live, então? Não, faz um videozinho ali, gravando, mostrando só a sua mão, mostrando o terrário, né? Só a sua voz. E aí, aos pouquinhos, você vai dando mais um passinho, daqui a pouco você vira a câmera, daqui a pouco você acha aquilo lá bacana, as pessoas elogiam e tal, e você vai indo, tá bom? Mas é importante a gente estar em movimento e sair da zona de conforto o tempo todo, tá? Deixa eu ver o que mais. Paty, estou me profissionalizando graças a todas as dicas que vocês passam. Ah, que bom, Floraraquina, né? Deixa eu ver aqui. Eu vendo todos. Meu terrário eu faço no vidro aquário pequeno, vendo valor acessível, sai tudo. Que legal. Ateliê com flor, feliz com flores, falou. Ó. Muito legal. Aí é sempre importante, tá, gente? Ficar de olho no custo de vocês, tá bom? Para não trocar 6 por meia dúzia, né? Então, de repente, você tá ali trabalhando e você vê, mas poxa, né? E cadê o dinheiro que eu não vejo a cor do dinheiro? Só vem o dinheiro para poder comprar mais material. Por mais que a gente esteja trabalhando com aquilo que a gente gosta demais, que é uma terapia, que hoje mesmo eu fui fazer uns terrários aqui, eu coloquei uma música, fiquei aqui dançando, cantando, aproveitei que eu estava sozinha no ateliê, né? Porque como cantora, eu sou uma boa terrarista, então eu aproveitei que eu estava sozinha, cantando. É gostoso, mas nem por isso, né? A gente tem as contas para pagar. Então, sempre muito de olho no custo que vocês estão tendo e se tá, a margem de lucro está sendo suficiente, tá bom? A Terra Nossa estava até agora fazendo terrário, olha só, estava que nem eu, que estava agora há pouco fazendo terrário também. Deixa eu ver aqui mais uma para a gente responder. Tenho visto bonsai em terrários, pode. Olha, eu nunca fiz com bonsai, tá? Porque assim, o bonsai, ele tem a maioria deles necessitam de sol, né? Para ficarem bem, ficarem saudáveis. Então, eu não tenho experiência com bonsai para te dizer. Vejo também fotos de terrários com bonsai, algumas pessoas que trabalham, mas aí eu também não sei te dizer, né? Vamos supor, eu nunca comprei um, por exemplo, e fui cultivando para ver quanto tempo ele dura, como que fica a questão do crescimento dele lá dentro. Então, eu vou ficar te devendo assim um conhecimento mais profundo e mais um conhecimento empírico também. Tá bom? Assim, de eu ter testado com bonsai e tudo mais, porque eu nunca fiz, tá? Mas eu vejo alguns também, mas tem essa questão do sol, tá? Então, às vezes, de repente, não sei se é alguma espécie que a pessoa usa, ou, né, se é algo mais temporário, que nem quando a gente fala, vamos supor, de arranjos de suculentas, né, suculentas de sol. Se for para ficar dentro de casa, então, dependendo do jeito que você faz o arranjo, a gente tem que dizer para o cliente que ele é um arranjo temporário, né, que dali pouco tempo você vai precisar tirar dali, mudar de vaso, enfim. Então, eu não tenho mesmo essa experiência nesse sentido para te passar, tá bom? Fiz um parquinho com madeira, mas invernizei bem. Tudo bem, né, Pati? Olha, se tá bem invernizadinho, tá? Vai acompanhando. Tem tudo para dar certo, tá bom? Deixa eu ver mais alguma. Alguns colares e imãs estão ficando escuros. O que pode ter acontecido de errado? Olha, vê como é que tá a luminosidade, onde que eles estão ficando, tá bom? E se não tá com excesso de umidade, tá?
Mas e é o músico. Mas vê isso, tá bom? Porque eles costumam ficar assim, ficam tendo luminosidade direitinho, ficam verdinhos, né? Igual um terrário grande. Inclusive, eu acho até mais fácil de cuidar, né? Porque é tão pouquinho musgo, só tem que tomar cuidado também, porque senão ele seca mais fácil, tá bom? Será que a data dos dias namorados sai bastante terrário? Super, super sai, viu? Olha, Dia dos Namorados é legal vocês fazerem algo que, né, ali vamos supor, ou montar um kit, por exemplo, de repente fazer uma parceria com alguma empreendedora aí da cidade de vocês, uma doceira, doceira, né, que fala, uma doceira, uma boleira, né, uma confeiteira, que faça doces, alguma coisa assim, vocês podem montar um kit juntas, então isso é bem bacana, e aí na hora que faz a venda, cada uma retira a sua parte, né, você tira o valor do seu terrário e ela retira o valor do produto dela. Você pode fazer também com miniaturas de coração, ou então terrários personalizados, só que aí nesse caso você precisa de antecedência nessa encomenda, tá? Porque miniaturas personalizadas, quando eu digo personalizado, é o quê, gente? Por exemplo, o casal foi viajar para um local, né, muito especial, e aí um dos dois, ou o namorado ou a namorada, quer retratar esse momento e tudo mais. Então, isso é muito legal, porque assim, não tem valor, né? Não tem, na verdade, não tem preço, tem valor, né? Tem uma diferença muito bem grande aí entre preço e valor. Então, a pessoa, na hora que ela vai pagar isso, ela enxerga o valor disso tão grande, porque não tem preço, né? Então, é uma coisa bem bacana de se fazer. Só que aí você precisa de antecedência, porque as miniaturas que são personalizadas, que fazem ali a pessoa na posição que ela tá, a roupa na cor que ela tá na foto, por exemplo, elas demoram para ficar prontas, né? Porque é uma coisa individual, gente. Então não tem como. É personalizado, vai demorar mesmo, tá? Mas você pode retratar, por exemplo, um local que o casal foi, né? Vai pedir com antecedência também, porque de repente às vezes tem que fazer um lago, né? Então você retratar isso, a foto ali retratar dentro do terrário, puxa, fica super legal, super bacana, tá? Com plaquinhas. Teve uma aluna uma vez, no ano passado. O que ela fez? Ela fez um cartão, né, com aquele QR Code, e aí colocava nesse QR Code a música do casal. Então, na hora que o presenteado, a presenteada recebesse, apontava pro QR Code e aí começava a tocar a música. Então, assim, são coisas que dá para fazer que, com certeza, gente, aproveita, ó. Aproveita porque é uma ótima data, sim, tá bom? O que não tem valor são suas dicas. Gratidão, prof. Ai, que bonitinha. Que bom, gente. Fico feliz. Porque assim, ó, agora a gente tem Dia dos Namorados, que tá aí, né? Um mês. Então tá na hora de já começar. Passando domingo, que é o Dia das Mães, né? Passou domingo, segunda-feira, vocês já podem começar a campanha aí do Dia dos Namorados. Vai colocando alguma coisa de forma bem sutil. O que eu recomendo vocês a fazerem é dizer, olha, usar o que a gente chama de gatilhos mentais, né? Na hora da venda, que é o quê? Usa da escassez. Fala para a pessoa, fala assim, olha, a agenda para o Dia dos Namorados já está aberta. Só que aí não faz um post, um simples post assim, agenda aberta, né? Agenda Dia dos Namorados aberta. Coloca mais emoção nesse post, né? Ah, já imaginou presentear a pessoa que você ama, que está ali companheira, né? A gente teve um ano tão difícil aí, a gente vem de meses difíceis, e aquela pessoa que esteve ali ao seu lado, num projeto, bababá, bababá, já imaginou presentear essa pessoa? Enfim, né? Aí é com vocês. Coloque emoção nesse post e aí depois você coloca lá. Agenda aberta para o Dia dos Namorados. Atenção, encomendas personalizadas somente até o dia tal, né? Porque tem que criar um senso de urgência, senão a pessoa deixa para a última hora, tá? A gente tem que trabalhar muito isso ali na hora de postar também, né? Até foi eu fiz um encontro assim rápido com os alunos no mês passado, falando para eles, olha, na hora que vocês forem fazer postagem para o Dia das Mães, busca colocar emoção, faz um vídeo ali com uma música, com imagens de mãe, né, mãe feliz, a mãe ali com a criança, a mãe com o filho, com os filhos adultos, enfim, traga emoção, né? Porque a compra, gente, a venda é emoção,
né? O que a gente compra sem emoção? A gente compra arroz, feijão, é isso que a gente compra sem emoção, porque a gente precisa disso para sobrevivência, né? E agora, quando a gente vende coisas que não são itens de sobrevivência, de assim, comida, por exemplo, a gente precisa ter emoção sim. Então, como eu estava comentando, né? Quando a gente lida, né, com coisas assim, né, que não são itens de sobrevivência mesmo, como a comida, né, no nosso prato, a gente está falando de emoção. O que você está vendendo para o seu cliente? Você não está vendendo simplesmente um terrário. Já parou para pensar nisso? Você não está vendendo somente um terrário, não. Você não está vendendo somente um arranjo de suculentas. Aquela pessoa que está comprando, se ela está comprando para ela está comprando porque a casa dela está meio sem graça, ela está precisando de uma planta. Ela está comprando porque ela está meio para baixo e ela quer colocar uma planta para dar uma melhorada na energia da casa. Ela está comprando porque ela quer deixar o consultório dela mais bonito. Ela está comprando porque ela quer dar de presente para aquela pessoa que ela ama, para agradecer alguém que fez tanto por ela. Deu para entender? A gente vende, não é um simples terrário, um simples arranjo, né? A gente está vendendo um desejo, um sonho, a gente está atendendo um desejo, um sonho, uma vontade, entendeu? É isso, gente. Eu ainda estou, agora mesmo tem uma mensagem, está saindo muitas lembrancinhas. Então, por isso que eu sempre falo, crie esse senso de urgência. Ah, mas eu falei lá que eu só ia receber encomenda até o dia, sei lá, 12 de junho, o Dia dos Namorados. Eu falei que eu ia receber encomenda só até o dia 5 de junho. E agora, Paty? Agora eu não vou receber mais nenhuma? Faça a mais. Né? Já faça aqueles, porque se não vendeu no dia 12, não tem problema. Colocou uma tag bonita ali de Dia dos Namorados, tira, né? Não tem problema. Tira e guarda ela pro ano seguinte, por exemplo. Não tem problema, você vai vender. Não é que nem, por exemplo, sei lá, deixa eu tentar pensar uma coisa aqui que é muito específico. Ah, não sei, de repente uma confeitaria, não, até isso daria para uma coisa que é perecível, né? Que, por exemplo, você fez e se não vendeu naquele dia, pronto, perdeu, porque passou. Era pro namorado, não tem mais namorado, acabou? Não é, né? A gente consegue aproveitar, entendeu? Então, faz com antecedência, porque sempre tem o pessoal sim. Bom, gente, é isso então, tá? Algumas perguntinhas ainda ficaram aqui, não consegui responder todas, né? Mas aí eu fui pegando aqui as que tem mais, ou que era muito diferente, que ainda não tinha respondido, ou que são mais corriqueiras, que às vezes é dúvida de outras pessoas também, mas a gente vai fazendo mais sessões também. Tá bom, meus amores? Então, ó, bom fim de semana para vocês. Gente, beijo, 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 boa noite, um ótimo fim de semana para vocês. Tchau, tchau.